Voltando para a eleição nacional aqui, né, a gente falou agora de São Paulo, voltando para a eleição nacional, a gente tem a pré-candidatura do Missão, o Renan Santos, que também é uma liderança importante do Movimento Brasil Livre, e me parece que, assim, pelos discursos recentes dele, tem focado muito na questão da segurança pública. E me parece que um norte para ele, um exemplo para ele, é o que acontece em El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele tem uma política de tolerância zero com o crime, inclusive recebendo críticas de organizações internacionais. Aqui no Brasil, o Renan está com um mote, que é o prendeu, matou. Até que ponto esse mote é uma hipérbole de campanha, né? Uma coisa que, assim, para chamar a atenção do eleitorado na campanha para um valor e não necessariamente para uma ação que possa ser realizada, porque se, vamos supor que ele esteja eleito, tem barreiras constitucionais, tem barreiras legais para você endurecer tanto assim um combate à criminalidade. E o quanto que vocês querem avançar nesse assunto, nessa discussão? A gente vê muito o MBL falando do direito penal do inimigo, né? Até que ponto dá para fazer essa mudança no entendimento de vocês e o quanto que é hipérbole de campanha, que é uma coisa compreensível, né, diante do nosso cenário eleitoral? Vou complementar a pergunta do meu colega. Quais são... o senhor falou no começo da nossa conversa que a Missão tem propostas, né, diferente do governo do Bolsonaro. Quais seriam, então, as propostas para o tema da segurança, que é um tema que, como todo ano eleitoral, domina ali as discussões? Bom, primeiro, não tem hipérbole nem nenhuma outra figura de linguagem, é literal. Nós vamos prender e matar lideranças do crime organizado, né? E a gente já tem respaldo legal para isso, né? A gente tem propostas para mudar as leis, mas, para prender e matar, a gente já tem licença, porque o discurso do Renan nesse sentido é o seguinte: a gente não quer te matar, liderança do Comando Vermelho, liderança do PCC. A gente quer te prender. Mas, se a gente ingressar no seu território e você atirar, nós vamos te matar. Né? Mas aí o mote não teria que ser ou prender ou matar? Não, aí você quer. Aí sim você está diminuindo o apelo eleitoral. Daí eu não sou marqueteiro, talvez eu esteja errando em termos de marketing de campanha. Mas só para entender, assim, as mudanças que precisam ser feitas para endurecer a esse ponto uma política penal, uma política de segurança. Nesse ponto especificamente, não precisa ter mudança. Agora, a gente defende mudanças como o fim da progressão de regime, não faz sentido você não cumprir a pena de ponta a ponta, né? Suzane von Richthofen foi condenada a 40 anos de prisão, ela já está aí, inclusive, herdando 5 milhões de reais do tio, que também é outra mudança que a gente pretende fazer na legislação, que é, se você matou um parente, você não pode herdar, né, nada de nenhum parente seu, não importa se é aquele que você matou ou se é outro. Né? Acho que na minha avaliação, a família deveria ter o direito de, na justiça, tirar o sobrenome dessa pessoa que matou um parente e mancha o nome da família. Né? Então, acabar com progressão de regime, estabelecer, e isso já está na nossa lei, mas nunca foi efetivado nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, que o preso trabalhe. Isso já está previsto na nossa legislação, o trabalho do preso. Né? Inclusive, para você pagar os custos dele, hoje um preso custa mais do que um aluno de educação básica, é uma coisa que eu falava quando eu era presidente da Comissão de Educação, e o aumento de pena também. E da adoção do direito penal do inimigo, muitos, né, criminalistas falam, não, mas isso é inconstitucional, isso não pode ser feito. Ele já existe, né? O terrorismo. O terrorismo é direito penal do inimigo. Se eu trato, por exemplo, não é crime ato preparatório, né? Se eu me preparo para cometer um assalto, mas eu não cometo, não é tentativa, não é nada. Se eu me preparo para matar uma pessoa e eu não mato, não é tentativa, não é nada. Agora, se eu me preparo para cometer um ato de terrorismo, é crime, é ato de terrorismo. Né? Então, a mesma coisa pode ser aplicado para faccionados. Né? Se eu considero que um faccionado não é um criminoso comum, ele é uma pessoa que vive num estado paralelo, ele é uma pessoa que não se sujeita às leis, ao pacto social, à nossa Constituição, ele deve ser tratado como inimigo da sociedade. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais rápido. E, portanto, o processo penal contra ele tem que ser mais duro. Né? Claro que para ter uma prisão perpétua ou pena de morte, a gente precisaria de uma nova Constituição. E nós vamos defender uma nova Constituição. E eu acredito, assim, piamente, que a minha geração vai viver uma nova Constituição. Né? Que a nossa Constituição já nasceu velha, né? Porque se esperasse mais um aninho, a nossa Constituição seria muito melhor. Porque teria caído o Muro de Berlim. Mas, infelizmente, foi antes... Né, do fim da União Soviética, na realidade, não na queda do Muro de Berlim, e que é uma coisa que o Roberto Campos falava na Constituinte, mas, infelizmente, ela já nasceu velha, e o histórico de anos de Constituição, de prazo de validade de Constituições do Brasil, também indica que é muito provável que a gente viva esse processo. Então,
Eu pessoalmente defendo sim que tenha pena de morte, eu defendo sim que tenha prisão perpétua, mas para o prender ou matou, para a adoção do direito penal do inimigo, não é preciso uma nova Constituição. Uhum.